Galerinha, é isso aí, tá decidido então. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu vou falar sobre gases hoje. A Yara mesmo tinha me comentado, né, que geralmente o professor de física que dá essa parte e eu adoro essa parte, então realmente mesmo que ela tivesse dado, eu ia querer dar no final do ano de alguma forma. Então eu acho que é o momento perfeito, os astros se alinharam. E eu quero já fazer, não vai ser um estudo dos gases qualquer, nós já vamos emendar na termodinâmica, já vamos fazer um apanhado geral daquilo que nós estudamos um pouquinho no ano passado, mas não tão profundamente. Então hoje nós vamos começar uma revisão para as próximas aulas, né, dar sequência disso, a apostila vai abordar isso, termodinâmica também. Então vamos começar essa brincadeira. Galera, a primeira coisa que a gente vai falar em gás, é importante saber o que é gás real, o que é gás ideal e o que é um gás perfeito. E eu vou ser bem sucinto porque essa discussão já foi feita uma vez, pelo menos. Então, ó, gás real é um gás que existe, é oxigênio, hidrogênio, a atmosfera, que é uma mistura de gases, o pum, que é uma mistura de gases. Então, gás real é um gás que existe. Os gases nobres. Gás carbônico, que está, né, em excesso na atmosfera terrestre, gerando um pouquinho mais de efeito estufa. Metano, que também é rei do efeito estufa. Gás ideal. Os cientistas, para tentar entender essa coisa maluca que nos envolve agora, que é um gás, começaram a devanear. Deve ser umas bolinhas que ficam, umas malucas, umas bolinhas. Por isso que sempre que eu falo em gás eu fico... Porque é mais ou menos isso que está pegando aqui em volta da gente, só que não faz barulho, né? E são, em cada centímetro quadrado de pele, a cada segundo, mais de 1 bilhão de moléculas se chocaram só contra aquele pedaço de pele. Loucura! Então, gás ideal, o gás imaginado pelos cientistas para compreender os gases reais. Como é que é esse gás idealizado? Ele é feito de partículas perfeitamente esféricas que se chocam umas com as outras de maneira perfeitamente elástica e se mantém assim, sem perder energia. Isso é um gás ideal. Gás perfeito é o gás real que se comporta como ideal. Então tu vê, a ideia maluca dos cientistas funcionou muito bem para entender o comportamento dos gases. Só em algumas situações extremas é que o gás não se comporta como a gente imaginava que ele deveria se comportar. E vai ficar fácil entender por quê. Porque, por exemplo, se eu começo a espremer uma substância que está no estado gasoso, o que pode acontecer com ela? Pode ir para o estado líquido. Ou seja, as moléculas começam a ficar grudentas e aí começam a querer se agrupar. Ou seja, para um gás real se comportar como ideal, a pressão tem que ser alta ou baixa? Baixa, acabamos de discutir que se eu aumentar a pressão fica líquido. Não é estudo dos líquidos. Beleza? Outra, o que acontece com uma substância que está no estado gasoso, você começa a esfriar ela demasiadamente. Ela pode mudar de estado, pode ir para o estado líquido, ou até sólido, pode até sublimar, né? Certo? Ou ressublimar, se tu preferir. Então, um gás real, para se comportar como ideal, tem que ter temperatura alta ou baixa? Alta, porque se eu esfriar demais, ele muda de estado físico. Então, temperatura alta, pressão baixa. Eu já vi em livro trocado isso, cara. Eu já vi em livro trocado, cara. Tu imagina o quanto manja de física o escritor do livro, né? Certo? Então, tu vê. Eu não queria que tu decorasse isso. Gás perfeito é o gás real com baixa pressão e alta temperatura. Eu queria que tu percebesse que tem que ser assim, porque senão fica líquido, pô. Certo? E aí foge do nosso estudo. Quais são as propriedades dos gases? São duas, alguém lembra? Propriedades. Que bonito! Propriedades. Expansibilidade. Expansibilidade, a habilidade de se expandir. Compressibilidade, a habilidade de se expandir. Na verdade, essa história da compressibilidade é bizarra, cara. Se tu pega um ambiente como esse, se estivesse vazio, e tu joga 2 moléculas de gás aqui, uma só, ela vai bater aqui daqui a pouco. Ó. Daqui a pouquinho, passa pouco tempo, ela já bateu aqui também. Passa um pouquinho de tempo, ela bate ali, essa fada. E se tivesse um mísero furo que passasse só essa molécula bem espremidinha, depois de algum tempo ela acha o furo e passa. Então o gás é safadinho, cara. Né? Então falar em expansibilidade às vezes não mostra todo o poder de expansão que ele tem, né, cara?
Professor, por que o gás da atmosfera não se espalha para o vácuo do espaço sideral? Eu te pergunto, na verdade. Por que, meus caros amigos? Porque massa atrai massa, então apesar das moléculas quererem escapar, a atração gravitacional não permite que elas escapem, certo? Então a atração gravitacional é que prende a atmosfera no nosso planeta. Show de bola. Expansibilidade e compressibilidade. Variáveis do estado de um gás. Variáveis do estado. Ou seja, o que eu preciso medir de um gás para saber em que estado ele se encontra? Volume tem só em Kelvin. Lembra? Temperatura. Quando nós formos calcular alguma coisa de gás, a temperatura tem que estar em Kelvin, que é a escala absoluta. Aliás, vocês lembram da hidrostática, o que é pressão? Pressão é uma força sobre uma área. Obrigado, amigo. Então, de onde é que vem a pressão que o gás que está em volta de ti agora exerce? Como é que esse gás está fazendo pressão em ti? O que está acontecendo na tua pele para ela estar sofrendo pressão? Está batendo. Aí a molécula que nem uma bolinha, quer ver? Sentisse? Na verdade, quando alguém joga alguma coisa em ti, essa coisa fez pressão no teu corpo, não é isso? O que está acontecendo agora são zilhões de moléculas em cada parte do nosso corpo. Como elas estão se chocando várias ao mesmo tempo, né? Embora seja um processo aleatório, isso não dá a sensação, uma molécula mais forte bateu em mim agora. Mas também a gente foi concebido nessa pressão, né? Então se a gente sofre uma diferença de pressão, a gente sente. Caso contrário, a gente nem acredita que tem coisa aqui em volta da gente agora, né? Mas na verdade tem toneladas de atmosfera, né, nos pressionando contra o chão aqui, né? É importante e cai em questão teórica. Da onde vem a pressão que um gás exerce num recipiente? Vem do choque das moléculas contra esse recipiente, contra a parede desse recipiente. Tudo bem? Certo? Show de bola, me perdoa, tá? Foi em nome da ciência. Ô galerinha, alguém lembra maneiras de medir a pressão? Unidades de pressão? Pascal. Parabéns, garoto. Newton por metro quadrado. Essa é do sistema internacional. Pascal. Atmosferas é uma maneira bem prática de medir. Alguém lembra uma atmosfera quantos pascais? 100 mil. Aproximadamente 100 mil. Que é a mesma coisa que 10 NCA. 10 metros de coluna d'água. Também é uma maneira de medir pressão, né? Certo? Ou é igual a milímetros de mercúrio. Quanto? 760 milímetros de mercúrio. Pô, o cara que lembra, né, que uma atmosfera é 10 metros de coluna d'água, é 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 100 mil pascal, ele já mata um monte de questão que... Desligaram os celulares de vocês? Eu não. Agora o seguinte, ó, quem foi o primeiro safadinho que mediu a pressão atmosférica? Começa com Tô, termina com Richelli. Muito bem! Tô, Richelli. Eu sou muito idiota. Vou tentar me concentrar. Como é que ele fez essa história de medir a pressão pela primeira vez, tu lembra? Usou uma bacia, encheu com... Tentou com água primeiro, mas aí ele via que o tubo que ele botava mergulhado na água ficava completamente preenchido com água. Aí ele usou um líquido muito mais denso, 13,6 vezes mais denso, usou mercúrio. Quando ele fez a mesma experiência, cara, é uma experiência boba, uma bacia com mercúrio e um tubo de vidro. Enche o tubo de vidro com mercúrio, ergue a parte do tubo fechada para fora. E mede que a altura vai ficar aqui. Se tu estiver no nível do mar, tu vai medir 760 milímetros de mercúrio. Por isso que essa foi a primeira unidade a medir pressão na história. Certo? E até hoje a gente usa. E até hoje os barômetros são desse tipo, cara. É assustador. Claro, ele fica mais bonito e tal. Aí tem uma lupa aqui para tu olhar essa superfície. Tem uma escala graduada bem precisa ali para tu poder olhar. Né? É caro. Mas a estrutura dele é isso, uma porção de mercúrio exposta para a atmosfera e um tubinho com mercúrio, e aqui dentro então está tampadinho para a atmosfera. Como é que essa coluna de mercúrio está erguida? Porque tem a pressão atmosférica empurrando ela. E aí então, por isso que medi-la é uma boa medida da pressão atmosférica. Subir na montanha. Diminui isso aqui porque a pressão atmosférica diminuiu. Fomos para o raso da piscina de água na qual moramos. Fomos para a mina do Chile, lá, aquela bem profunda. Aumenta. Então quer dizer que num avião eu posso usar um barômetro para estimar a altura, já que a altura varia, né? A pressão varia com a altura. Concorda comigo?
Certo? Legal. Experiência de Torricelli. Eles podem te cobrar essa noção. Experiência de Torricelli. De Torricelli. Galerinha, já que nós sabemos um pouquinho agora sobre os gases e sabemos o que importa medir para saber em que estado ele se encontra, pressão, volume e temperatura, vamos ao laboratório. Porém, se nós formos para o laboratório, pegarmos um recipiente, colocarmos gás ali dentro e formos estudar mudanças na pressão, volume e temperatura, pode ser complexo visualizar a mudança nas três coisas ao mesmo tempo. Por isso que é interessante que nós fixemos uma das variáveis. Que variável vocês me recomendam fixar primeiro? Pode ser, só que manter a temperatura de um gás constante dá trabalho. É difícil. Pressão, dá para construir um mecanismo que obriga a pressão a ficar constante, mas também não é simples. O volume é mais fácil, é só tacar o cara num bujão de gás, e o bujão de gás tem um volume fixo, então o volume não vai mudar. Por isso que a primeira transformação gasosa estudada foi a isovolumétrica. Isovolumétrica tem um nome perigoso. Isométrica é fácil também de entender. Isométrica ou isovolumétrica. O problema é isocórica. Lembra? Isocórica é a mesma coisa que isovolumétrica. O cara coloca no vestibular isocórica porque ninguém lembra o que é isocórica. Certo? Então isovolumétrica ele não vai colocar porque fica fácil todo mundo perceber que o volume é constante. Então eu vou colocar medidor de quê aqui nesse recipiente que tem gás? Vou botar um barômetro, medidor de pressão, e um termômetro, medidor de temperatura, porque o volume é o volume do botijão que eu estou usando. Tudo bem para vocês? Eu posso botar aqui embaixo um bico de Bunsen, um fogareirinho, e aí eu posso comparar a temperatura e pressão. Charles é que fez esse estudo. Então ele percebia que dobrando a temperatura de 100, de 200 Kelvin, por exemplo, para 400 Kelvin, o que acontecia com a pressão? Dobrava, ia, sei lá, de 5 atmosferas, passava para 10 atmosferas. Então ele foi fazendo esse estudo e ele percebeu que isso sempre se mantinha assim. Vale lembrar, galera, que quando a gente vai estudar em laboratório, os pontos do laboratório dão sempre assim, ó, um pouco acima, um pouco abaixo da linha que nós esperávamos que desse. Mostrando que na prática sempre dá encrenca. Ou seja, tu vai para o laboratório fazer esse gráfico lá na UFSC, tu pode achar que eu estou te mentindo. Então tu vai ver que um ponto daqui, outro ponto daqui, um daqui, e aqui o cara errou bastante, putz, esse aqui ficou fora da casinha. Mas o cara vai estudar e vai ver que, pô, os pontos todos estão muito próximos de uma linha imaginária. Então tu vê, né, cara, como é delicado isso. Na prática nunca dá exato. Nunca dá exato, porque tem erro, o termômetro não é tão preciso, o fogareiro não está jogando calor na taxa perfeita constantemente, o barômetro tem uma certa imprecisão, né? Então é bacana tu saber disso, que quando tu for fazer esses estudos no laboratório, caso tu consiga a tua carreira nas exatas, né, tu vai ver que nem tudo funciona perfeitamente como a gente gostaria. Mas o legal é que dá para perceber que são erros de laboratório, geralmente, né, que geram esse problema, e não um problema da física por trás da coisa. Legal. Então Charles disse, quando um gás está com o mesmo volume constante, a sua é de proporcional, a sua temperatura é em Kelvin. Tem mais essa ainda, em Kelvin. Acabaram de relembrar a primeira lei de Charles, beleza? A primeira lei de Charles. Matematicamente, como é que fica essa lei? Pressão 1 dividido por temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido por temperatura 2. Essa é a fórmula matemática da primeira lei de Charles. Aí agora que nós já entendemos como é que um gás se comporta quando o volume é constante, o que nós vamos deixar constante agora? Pressão, que é menos chato de deixar constante do que volume. Olha só como é que se deixa a pressão constante. É só lembrar da fórmula da pressão. Pressão não é força sobre área? Se eu pegar um cilindro com um êmbolo móvel, eu deixo um gás ali dentro e boto um pezinho aqui em cima. Ó. Do que vai depender a pressão ali dentro? Vai depender do peso dessa estrutura aqui de cima e da área do êmbolo. Como pressão é força sobre área, a área é constante, a força, que é o peso da estrutura, é constante. Então a pressão é obrigatoriamente constante. O que eu vou colocar ali então nesse equipamento, já que a pressão eu que calculei quando projetei a estrutura? Termômetro
É algo que meça o volume. Gostei, garoto. Na verdade, a gente pode medir o volume pela altura da tampa. Concorda comigo? A gente pode botar uma escala milimetrada aqui e a gente mede que a altura da tampa. E aí, com a altura da tampa, que nem o liquidificador da tua casa, a gente mede, né, que é a altura da água, a gente mede o volume. Tudo bem para vocês? Vamos ao laboratório, não mexam em nada, por favor. E aí vamos começar a monitorar o volume com a temperatura. Temperatura, hein? É isso aí. Agora o Charles estava tendo a ajuda do amigo dele, o Gay Lussac. Lembra? O nome dele é Gay mesmo. Gay Lussac, não é a opção sexual dele. Tá? E aí Charles e Gay Lussac juntinhos foram para o laboratório e perceberam que dobrando a temperatura, dobra o volume. Triplicando a temperatura, triplica o volume. Em alguns livros nem aparece o nome do Gay Lussac, não sei se por preconceito. Alguns livros aparecem como segunda lei de Charles apenas. Aí a galera fica, pô, e o Gay Lussac, como é que fica nessa história? Não, então é lei de Charles e Gay Lussac. O que diz essa lei, por favor? Quando a pressão de um gás for constante, o volume é diretamente o volume que esse gás ocupa é diretamente proporcional à sua temperatura em Kelvin. Essa é a parte escrita da lei, né? Mas podemos expressá-la matematicamente? Me ajudem, por favor. V1 sobre T1, V2 sobre T2. Legal. Só falta para a gente compreender completamente o comportamento dos gases, só falta a gente manter qual das grandezas fixa? Temperatura. E aí nós precisamos de uma máquina que nos ajude a fazer isso, e não vai ser fácil. Ou então a gente pode fazer o seguinte, ó, e estudar um gás mergulhado num recipiente com água e gelo. Porque se tiver um recipiente com água e gelo, a temperatura desse recipiente é zero. Porque água e gelo na pressão atmosférica só podem estar a zero. E aí eu faço então o estudo no interior desse recipiente. Por que é delicado isso? Porque se eu espremo um gás, ele tende a esquentar. Claro, ele pode virar líquido, a gente acabou de discutir isso, mas ele tende a esquentar. Certo? Vocês lembram que eu bati um papo rápido com vocês sobre o motor diesel? Que o motor diesel não tem uma faísquinha que faz pegar fogo no combustível dentro do motor. Não tem vela. Certo? Por isso que o motor diesel, quando ele é mergulhado na água, ele continua funcionando. Inclusive, por isso que o motor diesel ele só para de funcionar se a gente corta o diesel que vai para ele. Senão ele não para nunca. Não para nunca. Certo? Então, como é que pode pegar fogo dentro do motor? Porque você sabe, motor de combustão interna, né, tem que pegar fogo no combustível e explodir lá dentro, né? Empurra o cilindro. Certo? Como é que pode o diesel pegar fogo lá dentro do motor se não tem faísca lá dentro, se não tem uma vela dando ignição e botando fogo? É porque o ar é espremido 16 vezes aproximadamente lá dentro do motor. E ao ser espremido 16 vezes, o que significa ser espremido 16 vezes? Que se ele tivesse 16 litros, eu transformaria em 1 litro. Ao fazer isso com gás, ele passa dos 600 graus, cara. Tava na temperatura ambiente, 20 graus, ou num dia frio, 10 graus. Tu vai lá e 600 graus. Aí quando tu injeta diesel lá dentro pulverizado, tipo um sprayzinho de diesel, que é isso que o bico injetor faz, explode na hora, que já está suficientemente quente. Interessante, né? Certo? E se o gás se expandir, qual é a tendência então? É esfriar. O exemplo clássico é o desodorante, lembra? Geladinho, pô. Então, por isso que é a pior transformação para se estudar é a isotérmica. Ah, meu Deus, esqueci o nome da outra, cara. Não coloquei o nome da outra. Obrigado. Lembra do barômetro, né? Isobárica. Isotérmica. Então, uma das ideias para poder fazer a transformação isotérmica é fazer aqui um recipiente, encher esse recipiente com água e pedrinhas de gelo. Assim eu estou obrigando que durante o tempo inteiro a temperatura seja zero. Aí eu vou lá, vou medir a pressão e o volume. Vou medir a pressão e o volume. Quando eu for fazer essa experiência, olha, para alguns pode ser difícil de perceber o que vai acontecer. Imaginem que o volume inicial tem um êmbolo móvel ali, eletrônico, eu posso controlar nessa máquina super moderna, tem um pistão hidráulico, eu posso ir variando o volume do gás, certo? O controle remoto lá. E aqui mede a pressão, beleza? Então quando o volume era 1 litro, o êmbolo lá embaixo, 2 litrinhos só o volume, a pressão era alta ou baixa? Se tu espremer um gás, alta, né? As mulheres vão ficando agoniadas dele. E aí lá está a pressão altíssima, sei lá, 16 vezes 10 na 5 Pascal. 1,6 milhão de Pascal. Meu Deus, que pressão alta, professor. Não, é só 16 atmosfera, tranquilo. Certo?
E ali está. E aí eu vou lá, aperto o botãozinho do volume, o volume dobra. Vai para 4 litros o volume. O que acontece com a pressão? Diminui, cai pela metade, mostrando que é inversamente. Dobra de novo, vai para 8. Cai pela metade de novo, vai para 4. E aqui está o novo ponto, por último. Vai para 16 litros. Cai pela metade, vai para 2. Observem que não é uma reta, não tem como passar uma reta decrescente. É uma hipérbole equilátera, certo? Então é uma coisa muito importante que ao enxergar um gráfico P por V e olhar essa curva suave aí, ó, já enxergar que é a curva de uma transformação isotérmica, por isso que ela tem o nome de isoterma. A matemática chama esse gráfico de hipérbole equilátera, a física chama de isoterma, porque representa uma transformação isotérmica. Boyle e Marriott foram os caras que estudaram isso em laboratório. Enunciem-me, por favor, qual é a lei de Boyle e Marriott? Quando a temperatura é constante, Quando um gás está com temperatura constante, a pressão é inversamente proporcional. a pressão é inversamente proporcional ao volume ocupado pelo gás. Simples assim. E matematicamente, meus queridos? Pressão vezes volume, Igual pressão vezes volume. Então tu vê, né, cara, cada grupo de cientistas deu uma contribuição para entendermos melhor os gases, certo? Mas eu pergunto a vocês, e se na natureza o gás pode sofrer variação das 3 grandezas, ou será que são só de 2 em 2 que variam? Pode, né? A natureza não tem um regulador de temperatura na natureza automático para obrigar que o gás fique na temperatura constante. Não existe restrição para a variação das variáveis do estado do gás. Portanto, os cientistas tiveram que tentar entender como é que funciona um gás quando as 3 coisas variam. E por incrível que pareça, quando eles começaram a estudar a variação de pressão, volume e temperatura de um gás, eles perceberam que a fórmula matemática que permite monitorar essas variações é a junção das 3 leis estudadas anteriormente, que é conhecida como equação geral dos gases perfeitos. Equação geral dos gases perfeitos. Que é, eu aprendi com Piviti Povotó e na minha mente, às vezes eu acordo sobressaltado no meio da noite, Piviti Povotó. Porque é uma coisa que a voz do cara e o jeito que ele falava impregnou no meu cérebro. Tu pode chamar de P1, V1, T1, P2, V2, T2, não tem problema nenhum. Mas eu vou falar sempre de Piviti Povotó, Piviti Povotó, Piviti Povotó. Porque é a fórmula que salva o cara no vestibular. Um gás sofreu uma transformação, Piviti Povotó. O gás tinha volume tal, passou para Piviti Povotó. A temperatura era tal do gás e agora é Piviti Povotó. Já lasca todo, Piviti Povotó. E como é que do Piviti Povotó, a equação geral dos gases perfeitos, eu chego nas outras? Quando a temperatura for constante, está numa Muito bem. pressão constante. Elimina. Quando o volume é constante, elimina. Por isso que o Piviti Povotó é sagrado. Observe vocês que P vezes V sobre T, para eu igualar antes e depois de uma transformação, é a mesma coisa que afirmar que ele é uma constante para um determinado gás. E os cientistas que não gostam de achar constantes sem saber do que elas dependem, do que elas surgem, começaram a investigar. Do que depende essa constante? Por que quando eu trabalho com uma certa situação a constante dá um valor? Aí eu mudo alguma coisa no gás, deixo vazar um pouco de gás, ou mudo o recipiente, a constante dá outro valor. Do que depende essa constante? Foi a investigação que começaram a fazer. Logo que a química nos brindou com a possibilidade de calcular o número de moléculas em determinada quantidade de matéria, loucura, né? Logo que a química nos brindou com a capacidade de medir a quantidade de moléculas numa certa quantidade de matéria, certo? Quando Avogadro mostrou ao mundo a ideia de mol, lembram disso? Só depois disso é que a gente conseguiu entender o valor dessa constante. Nós percebemos que P vezes V sobre T de um gás é uma coisa que é diretamente proporcional ao número de mols, que tem a ver com o número de moléculas. A gente não conta de molécula em molécula para não enlouquecer. A gente conta de pacotão em pacotão, certo? Tem dezena, né, tem dúzia,
tem resma, que são 500, né? Certo? E tem mol, que é um número gigantesco. Né? 6,0223 a 23. Número de Avogadro. Muito bem, garoto. Galerinha, quer dizer que se eu tivesse lá com certo gás, detalhe, o tipo de gás não interferia. A galera achava que era o tipo de gás que interferia, né? Hidrogênio, a constante é uma. Hélio, a constante é outra. Pum, a constante é outra. Não. Não é. O que interessava para o P vezes V sobre T dar um determinado valor era o número de mols. Se eu trabalhasse com 2 mols de hidrogênio, o P vezes V sobre T do hidrogênio ia dar igual a 2 mols de hélio, a 2 mols de gás carbônico, a 2 mols de ar atmosférico. Ou seja, perceberam que P vezes V sobre T era diretamente proporcional ao número de mols, e não importa qual é a molécula do gás. Ah, já que P vezes V sobre T é proporcional a N, eu vou pegar P vezes V sobre T e vou dividir por N. Divisão de fração a primeira vezes versus a segunda, fica assim. E isso começou a dar um valor constante, que era constante sempre para qualquer gás. Era assustador. Pega hidrogênio aí, ô fulano. Vamos lá, bota aqui no recipiente. Quantos mols tem? Tem 1 mol, senhor, exatamente. Ah, obrigado. Espreme. Mede agora volume, pressão, mede temperatura, faz a conta. 8,3 a resposta. Pega... Hélio, foi Hélio primeiro? Ah, pega outro gás aí, cara. Traz. Vamos. Quanto? 1 mol eu quero 1 mol. 1 mol. Bota no recipiente, esquenta, liga o fogareiro, deixa bem quente essa porcaria. Mede, faz a conta. 8,3. Que merda é essa? Será que é um número divino? Será que é a prova de que Deus existe, esse número? Né? Então, cara, a coisa ficou tão forte que a galera começou a chamar de constante universal, porque é para qualquer gás dos gases perfeitos. Tem gente que chama de dos gases ideais, eu prefiro chamar de gases perfeitos, porque o gás perfeito é o gás real, que se comporta como ideal. Vamos chamar de R essa encrenca. Está dividindo, passa... P vezes V é igual a nRT, equação de Clapeyron. Isso, eu não resisto, é óbvio. Né? Eu aprendi como puta velha não rejeita tarado, os meus alunos falam pra mim que professor viado não rejeita tarado. Né? E eu prefiro... Padre voador não retorna à Terra, que é hors concours, não tem como competir com essa. É isso aí, é a melhor dedução, que a galera chama de dedução, né? Você sabe qual é a dedução da fórmula. Pra mim isso é melhor, né? Padre voador não retorna à Terra, então deduziu a fórmula, tá perfeito. Galerinha, o que distingue a equação geral da equação de Clapeyron? O número de mols é a primeira coisa que vem na nossa mente. Além de que isso aqui tem uma pressão só, um volume só, uma temperatura só. Ou seja, não vai ter o antes e o depois. E o pivot de Povotov tem o antes e o depois. Não custa falar, cara. Eu já vi uma questão da UFSC, que era do cara enchendo um pneu de uma bicicleta lá, em que ele compara o gás antes e depois, só que ele deixa vazar gás. Se ele deixou vazar gás, o número de mols mudou. Concorda comigo? Então, tu vê, nesse caso, eu teria que usar o P vezes V igual a NRT antes, o P vezes V igual a NRT depois, e aí isola numa, substitui na outra. O que eu poderia isolar numa, substituir na outra? Por exemplo, o volume, né? Se o recipiente continuou lá, né? O volume era o mesmo. Só estou querendo te dizer que pode acontecer, numa situação mais pesada, de tu ter que usar o PVT Povotov antes e depois. Ou seja, desculpa, PV igual a NRT antes e depois, porque o PVT Povotov é sempre antes e depois, né? É obrigatório ser antes e depois. Então, esse é um cuidado que eu falaria. Para a gente achar as duas respostas, tem que substituir ambas as respostas na primeira equação? Não, na verdade o que eu estou querendo dizer é o seguinte, falando daqui do... assim ó, tu ia usar na primeira situação, ia faltar duas variáveis, tu não ia conseguir matar o problema. Tu ia usar de novo depois que deixou vazar gás, certo? Ia usar de novo essa equação, ia faltar duas variáveis. Só que uma delas tu deseja para responder o problema, e a outra estava nas duas ao mesmo tempo. Tu isola numa, substitui e termina com um sisteminha. As piores questões de física que podem aparecer para ti no vestibular são essas, que além de tu saber a física básica, escrever equaçãozinha, e às vezes mais de uma, tem que fazer um sistema de equação. É o pior que pode aparecer. A maioria das questões de vestibular na física morrem com uma análisezinha rápida só. E as piores tem que fazer sisteminha de equação. Outra dica, galerinha, depois que tu for usar o PVT de Povotov, não sai multiplicando e dividindo, tá? Sai simplifica esses com esse,
simplifica esse com esse, dá para simplificar esse com esse, dá para simplificar esse com esse. Depois tu finaliza com multiplicação cruzada, o famoso cruz credo. Beleza? Certo? Por que não faz cruz credo direto? Porque os números podem ficar exorbitantes, podem ficar enormes, e eles fabricam a questão para o aluno que está nervoso, que não está calmo para simplificar, se ferrar. Existe isso, infelizmente. Cuidado, dividir por votor só pode ser usado se o gás não vazou. Porque se o gás vazou, mudou o número de mols. Aí já não vai ser mais constante o P vezes V sobre T antes e depois. Essa é a parte de estudo dos gases que nós fizemos. Claro que nós temos que exercitar, porque senão entra por aqui amanhã a gente já esqueceu. Né? Eu vou... Já que na apostila de vocês, teoricamente, não vai ter as questões exatas para isso, né? Eu vou ver se eu crio uma lista de exercício à parte, só com coisas da UFSC sobre o estudo dos gases, certo? Para a gente fazer um exercício bem bacana. Mas eu não posso perder, será que existe a possibilidade? Eu não posso perder a oportunidade de já começar a conectar o estudo dos gases com a termodinâmica, que é quando a gente aprendeu a usar os gases para trabalhar para a gente, né? Botamos gases para trabalhar para a gente. Aliás, alguém pode me ajudar? Que história é essa de um gás trabalhar para a gente?